bem-vindos a todos a essa meditação da tarde. Nosso tema de hoje é perdoar é ser livre. Nós sabemos que o exercício do perdão ele é essencial para manter a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde como um todo. Mas o exercício do perdão nem sempre é simples, mas é a melhor escolha para que nós possamos experimentar a liberdade. Para perdoar, o primeiro passo é reconhecer que nós também, de uma forma ou de outra, em algum momento, nós também cometemos enganos e erros. E ninguém está livre disso, então a gente primeiro tem que reconhecer isso. Eu mesma me engano algumas vezes, eu mesma cometo alguns pequenos erros algumas vezes. E as outras pessoas, em relação a nós, elas não são diferentes. Às vezes elas também se enganam, cometem erros, são enganadas hoje em dia, né? Hoje em dia o mundo ele ilude muito as nossas ideias. Então, um dos exercícios que eu tenho reparado que a gente precisa praticar muito é de manter sempre as nossas ideias claras. E as nossas ideias elas têm que estar alinhadas com princípios elevados. E os princípios elevados eles têm de ser claros também. Não pode ser assim muito de uma forma assim que seja assim de interesse apenas. Eu gosto desses princípios e está tudo bem. Não. Tem que ser realmente princípios elevados. Como que eu reconheço se os meus princípios e os princípios que direcionam a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor são elevados? Normalmente, os princípios elevados, e na verdade eu só posso adotar esses princípios elevados para mim mesmo. Eu não posso impor esses princípios elevados para mais ninguém. Então, os princípios elevados, como eu reconheço? Eu reconheço se eles não me trazem nenhum tipo de tristeza e se não dão tristeza a outros também. Não importa como sejam, o que sejam e como estejam, não importa. Então, esses são os princípios elevados. Então, qualquer coisa que eu pense, que eu falo, nossa, será que isso é elevado para a minha vida? Eu tenho que ver, mas dá tristeza para mim ou dá tristeza para mais alguém? Se a resposta é sim, então não é elevado. Se a resposta é não, é um princípio elevado. O princípio de não violência, por exemplo, é um princípio elevado. De eu não cometer violência em relação a mim, emocionalmente, ao meu corpo, e não cometer violência em relação a outros, seja emocionalmente ou em relação física, né? na nossa interação física. Então esse é um princípio elevado, a não violência é um princípio muito elevado. Outro princípio muito elevado é o princípio do respeito, de respeitar. Mas o primeiro respeito mais fundamental é respeitar você próprio. Eu respeito meu eu cuido do meu eu tenho amor pelo meu eu vejo, né, tudo aquilo que eu estou precisando no meu dia a dia e eu busco isso para trazer o meu próprio bem-estar sem depender de outras pessoas e de outras situações. Será que eu faço isso? Então isso também é um princípio elevado. Será que eu respeito as outras pessoas assim como eu gostaria de ser respeitada? Será que eu dou esse respeito? Eu olho, eu falo calmamente, ou às vezes me desequilibro e fico nervosa, e o outro também fica, e aí a coisa não flui muito bem. Então usar esse princípio do respeito também é algo muito elevado, então a gente saber realmente respeitar, né? E para poder, primeiramente, receber o respeito dos outros, a gente tem que aprender a dar o respeito, né? Então esse é o primeiro passo. Se eu quero receber algo na vida, o primeiro passo é dar.
Se eu quero receber amor, o primeiro passo é dar. Mas esse dar também, ele não pode ser um dar interessado. Eu estou interessada nisso, então eu vou fazer isso. Isso também não funciona, né? Então isso não vai nos ajudar de uma certa forma. Acho que uma forma que funciona muito bem é nos alinharmos à nossa essência. A nossa essência e a essência divina de Deus. Porque nós somos os filhos e Ele é o Pai. Quando a gente se alinha com a nossa essência, a nossa essência é tudo de bom, é paz, é pureza, amor, força, verdade, eu começo a me reconhecer da forma como eu realmente sou. E quando eu me alinho com a forma divina de Deus, que também é paz, pureza, amor e felicidade, eu começo a reconhecer Deus como Ele é. Então, quando a gente tem esse reconhecimento de quem nós somos e de quem é o nosso Pai, naturalmente nós assumimos mais uma postura de bondade natural. Não é uma bondade que eu preciso me esforçar para ser uma pessoa boa, me esforçar para me comportar bem, me esforçar para ajudar. A gente não tem que se esforçar, a gente só tem que fazer, porque é natural, né? Algo que já está mais intrínseco. E voltando na questão do perdão, quando a gente exercita essa forma de estar mais natural e mais conectada com a nossa essência, nós começamos a reconhecer que nós também erramos algumas vezes. E aí, um dos processos assim de cura, né? De cura natural do nosso coração é se perdoar. Primeiramente, olhar para o seu eu. Olha para o seu eu, veja esse ser iluminado que você é e diga: eu me perdoo. E aí, no próximo passo é olhar para a pessoa ou para a situação que gerou algum desconforto interno no seu eu e chama essa situação, visualiza essa situação novamente, as pessoas envolvidas, traz essa situação. Mas assim, com muita tranquilidade, porque você não está sozinho fazendo isso. Do seu lado está o Pai, está Deus. Então traz essa situação, olha para essa situação, para essas pessoas e naturalmente com a sua mente diz: eu te perdoo porque você é uma alma irmã. Eu perdoo a situação que aconteceu porque eu sei que foi um engano. E eu liberto essa situação da minha frente, eu esqueço. Eu faço com que essa situação não venha mais na minha frente. Quando a gente tem essa capacidade de perdoar, estou fazendo esses pequenos exercícios porque a gente, normalmente, a nossa tendência é fugir daquilo que nos cria desconforto. A gente olha e fala: eu não quero mais passar por isso, eu vou me embora, eu vou para a Patagônia. É assim normalmente que a gente pensa, né? Se não quer saber daquela história. Mas o melhor é a gente encarar aquilo, falar: não, peraí, eu tenho que resolver essa situação, ver o que é que está me incomodando e o que é que existe em mim que incomoda essas pessoas. E é lógico, eu não tenho que me esforçar para agradar ninguém. Mas simplesmente ter essa força de perdoar e entender que cada um é como escolhe ser. Pronto, é simples assim. Eu tenho que perceber a forma como eu escolhi ser, tenho que perceber a forma como os outros escolhem a ser, aceitar e perdoar qualquer confusão que tenha acontecido no passado. Então esse é um dos pontos. Quando eu tenho essa força de olhar, encarar as pessoas, encarar as situações e resolver a história, eu me libero de uma carga emocional que fica, né? Normalmente quando a gente não perdoa, a nossa energia ela fica presa em algum canto. E a gente vai arrastando aquilo vai gerando um certo peso na alma. E a alma, naturalmente, ela não consegue mais ser feliz naturalmente. Então, quando eu olho para a situação, para as pessoas e falo: eu escolho perdoar, mas eu perdoo a partir da minha essência, daquilo que eu sou verdadeiramente,
e trago para o entendimento que cada um escolhe ser da forma que é, que eu escolhi ser da forma que eu sou agora nesse momento atual, eu entendo que eu tenho o direito de escolher e as pessoas também têm o seu direito de escolher. Então, naturalmente eu perdoo tudo e toda e qualquer situação, entendendo que eu posso cometer alguns enganos e as pessoas também podem cometer os seus enganos. Então, com isso a gente vai soltando aquilo que nos prende e a gente vai dando passos na direção de algo que as pessoas às vezes não acreditam muito, mas eu sinto que é possível, que é um estágio de perfeição, um estágio de perfeição, de mais interação pura, de uma interação mais natural, onde não haja abalos sísmicos, né? Nem abalos sísmicos, que são pequenas tremidinhas, né? Ou grandes, e também a gente flua de uma maneira mais flexível, confortável, natural, onde eu me sinta confortável comigo e eu sinta que as pessoas também se sentem confortáveis na minha presença. Então esse é um estágio perfeito, de perfeição, onde nós não causamos sofrimento aos outros, mas os outros também têm essa capacidade de não causar sofrimento a nós. E mesmo que causem, que eu use esse poder do perdão, entendendo que cada um tem o direito da sua escolha. E naturalmente, quando nós temos essa escolha, e cada momento, cada respiração nossa, nós estamos fazendo escolhas, nós entendemos que aquilo que a gente planta é aquilo que nós colhemos na nossa vida. Então, se eu estou plantando coisas boas, bons sentimentos, perdão, amor, boas amizades, bons relacionamentos, cuidando de tudo isso, naturalmente isso vai retornar para a minha vida. Se eu não estiver fazendo isso, eu vou estar plantando aquilo que eu estiver plantando, né? Às vezes desconfiança, brigas, intrigas, falta de amor, tudo isso volta de novo na nossa direção. Então eu tenho que escolher o que eu quero. Uma vida mais harmoniosa, com pessoas mais harmoniosas, saudáveis. Eu quero sempre estar vivendo vida de conflito, né? Então nós precisamos trazer isso para uma clareza, ter a coragem de assumir as responsabilidades pelas nossas escolhas, saber que é a gente que escolhe, é a gente que cria o caminho que quer trilhar e ir nessa jornada. E escolhendo o caminho, nós não estamos sozinhos. Nós podemos escolher a companhia de Deus. Ele também sempre nos acompanha, porque Deus é a fonte de toda bondade, é a fonte de todo amor, é a fonte de toda a coragem que nós precisamos. Então essa é uma pequena ideia que eu deixo para vocês refletirem mais e mais, porque o perdão, ele é um processo. Ele começa e a gente vai trabalhando cada vez mais nele para alcançar cada vez mais melhores efeitos. Um efeito mais duradouro, um efeito mais prolongado, né? Que realmente traga os resultados que nós esperamos. Então, essa é uma das ideias que eu quis trazer para compartilhar com vocês um pouquinho. A prática da meditação ajuda muito nesse processo, então com certeza eu oriento assim que se vocês puderem praticar a meditação, isso ajuda muito nesse processo da autocura, porque a meditação é uma ferramenta de autocura, não a autocura das nossas doenças físicas, tá? A doença física a gente tem que ir ao médico, ver o que está acontecendo, tomar os remedinhos, tomar as precauções certas. Mas é da nossa doença espiritual, ajuda no nosso emocional. E se eu estou mais espiritualmente preparada, mais emocionalmente preparada, naturalmente o meu físico vai experimentar uma melhor qualidade de vida, de saúde, e mesmo que aconteça alguma coisa,
a gente sente um impacto menor, né? Acaba passando por aquilo de uma forma mais rápida, mais fácil até, porque está se cuidando, né? Então tudo isso ajuda nesse processo da autocura também. Então, para a gente experimentar um pouquinho essa energia do perdão, eu convido vocês para essa meditação. Então sentem-se confortavelmente. Respirem naturalmente, deixando que o ar invada os pulmões. Respire o ar novamente. Inspire novamente, visualizando que esse ar entra para limpar tudo internamente que aconteceu no passado, com alguma situação, alguma pessoa. Então eu deixo o ar entrar. E na saída, esse ar leva todo o meu mal-estar, o mal-estar das pessoas, das situações. Tudo isso é removido. E eu visualizo a situação, aquilo que ocorreu, as pessoas envolvidas. E eu visualizo um local de muita luz. Eu estou na presença dessas pessoas, num local de muita luz. E eu não estou sozinho com essa situação, com as pessoas, sozinho ou sozinha. Mas eu estou na presença de Deus, o Pai. Ele está a olhar para nós como nosso Pai e a nossa mãe também, porque Deus também pode ser a mãe, porque espiritualmente Ele tem esse poder, né, do conforto, do amor incondicional, do amor de mãe. Então eu sinto a energia de Deus vindo na minha direção e na direção dessas pessoas e curando todo o mal-estar, todos os maus sentimentos, toda a situação que ocorreu. E naturalmente eu já visualizo essas pessoas iluminadas, eu me visualizo também iluminada, com o coração limpo e pronto a esquecer tudo o que aconteceu. Porque eu naturalmente sei que eu posso errar, que eu posso me enganar, que eu posso ter absorvido ideias que são contrárias às ideias ou às direções divinas. E eu perdoo também as pessoas que estavam envolvidas ou que foram envolvidas nessa situação, porque elas também podem ter absorvido ideias ou diretrizes que as enganaram em algum determinado momento. Então, entendendo isso, eu deixo essa história passar, eu esqueço essa história e essas situações, eu deixo o passado ser passado, eu libero as pessoas da culpa, eu me libero também da culpa, porque a culpa nos torna mais pesados. Então eu vou liberando isso, aceitando as situações, entendendo que cada um escolhe ser da forma que quer ser, e eu estou escolhendo ser da forma que eu quero ser, mas com o entendimento elevado, eu busco o apoio e o suporte de Deus, porque eu sei que Ele pode me ajudar a ser uma pessoa bem e muito melhor do que aquilo que eu escolho. Quando eu me coloco próxima a Deus, quando eu coloco meu coração na direção de Deus, eu entendo
que ele me ajuda a melhorar cada vez mais a minha luminosidade interna, a minha forma de perceber as coisas, a minha forma de interagir com as coisas. Quando eu tenho essa luminosidade, mesmo que as coisas ocorram ou aconteçam na minha vida, eu tenho o poder de diminuir o impacto das situações negativas. Eu tenho o poder de fazer com que as situações se tornem menores do que são. E isso se torna mais fácil liberar, isso se torna mais fácil passar. Eu não torno as coisas maiores do que elas são. Eu tenho a coragem de enfrentar, de olhar para a situação, de ver o que realmente precisa ser feito, de me despedir e deixar as situações irem. E eu deixo a vida fluir. E nesse processo do perdão, eu naturalmente olho para o meu eu, me perdoo novamente, olho para as situações e para as pessoas e as perdoo novamente. E eu sinto que o meu coração se libera para amar incondicionalmente. Eu sinto que sempre cabe pessoas no meu coração, que sempre cabe mais, que eu posso acolher quem quer que seja, que eu posso dar o meu braço, o meu ombro amigo a quem quer que seja. Eu não tenho mais o medo de viver. Eu entendo que eu tenho poder para fazer tudo o que eu preciso fazer. E eu vivo com amor, com felicidade. Eu enxergo uma vida luminosa sendo criada a partir de agora. Eu visualizo esse futuro de luz. Esse futuro onde eu estou liberada e libertada de todos os traços negativos da minha personalidade. E eu libero, me liberto os outros também de todos os seus traços negativos. Eu libero ao esquecer qualquer coisa que eu tenha percebido. Eu não me recordo mais. Isso não faz mais parte do meu processo de percepção. Eu entendo que eu tenho de perdoar e doar os bons votos para a situação, para as pessoas, para que todos possam encontrar o seu melhor caminho em suas vidas. Esse é um sentimento elevado, um princípio elevado, que todos possam alcançar o seu melhor. E eu tenho esses sentimentos no meu coração, que todos possam alcançar o seu melhor, que eu possa alcançar o meu melhor. Então eu olho para o meu eu tão luminoso, tão cheio de paz agora, tão inspirado. Respiro profundamente novamente, liberando essa energia boa que flui a partir do meu coração. E eu começo a doar essa energia boa a todas as pessoas que cruzaram o meu caminho. Tenham elas compartilhado algo bom comigo ou não, eu dou essa luz a todas as pessoas, indiferentemente. Não importa quem sejam, o que tenham feito, eu dou essa energia de amor, essa energia de compaixão, essa energia de entendimento, essa energia do acolhimento. Eu acolho, eu escolho acolher todos, incondicionalmente. Eu sei que o exercício do perdão ele deve ser feito de novo e de novo, não só uma única vez.
para que tudo possa ser naturalmente limpo. Então, de novo e de novo, eu sempre escolho perdoar. Sempre também escolho renovar as minhas atitudes e a minha postura diante da vida, pois isso me ajuda a seguir em frente com maior clareza e com maior senso de responsabilidade. Mas eu não sou uma pessoa responsável sozinha. Eu sei que tenho o Senhor da paz ao meu lado, o Senhor do amor, o Senhor do perdão. E Baba, que nós chamamos de Pai, Papaizinho, que é Deus, Ele está sempre me acompanhando. Então eu me sinto sempre acompanhada. E sempre muito bem cuidada. Porque Ele me ajuda a perceber tudo aquilo que eu preciso melhorar em mim. E o meu olhar, ele se volta naturalmente agora e cada vez mais para o meu eu. Para o meu eu interior, porque eu só posso mudar e curar o meu eu interior. E eu escolho fazer isso, porque a única pessoa que eu possuo nesse momento atual é o meu próprio eu. Eu sou sempre a minha melhor companhia. Então eu cuido, eu escolho acolher e cuidar bem do meu eu, de uma forma muito, muito doce. Quando eu faço esse exercício para o eu, quando eu cuido do eu me acolho, eu posso cuidar e acolher outros também, caso necessitem. Aquilo que eu dou para mim é aquilo que eu dou para outros. Então, com esse estágio de total amor e o sentimento de perdão pelo eu e por qualquer coisa do passado, eu ponho tudo isso na frente do Senhor do perdão, do Pai do perdão, que é Deus. Eu vejo todos se iluminando, todas as histórias, todas as pessoas, tudo que eu possa ter passado, as pessoas também, serviu para nos fortalecer mais, para criar